nada. Ela não tem nada para te oferecer. A religião é fraca. A religião ela é cheia de falhas. Então eu quero abrir os seus olhos aqui hoje. E Deus está falando conosco. E essa mensagem é muito pesada. E eu quero que você entenda o teor dessa mensagem. É que se você chegar no culto e olhar para mim, olhar para o pastor, olhar para o seu irmão que está do seu lado, você vai ver uma pessoa completa e repleta de falhas. Você vai se decepcionar. Então você tem que chegar ao culto e dizer, peraí, quem me justifica não é o pastor, quem me justifica não é o meu líder, quem me justifica é Deus, por intermédio do seu sacrifício. Então antes que eu pense em olhar para alguém, eu tenho que olhar para o que Deus vai fazer por mim. Você compreendeu, querido? Que o que te garante, o que te confirma, o que te justifica é o sacrifício e não o homem. Então por que você se decepciona tanto quando você recebe um não? É porque nós... Pode perguntar, minha irmã. Quando eu me converti a primeira vez, a gente saiu da igreja porque a gente olhava justamente para o homem. Tipo, a gente se espelhava na pessoa e não em Jesus. E cada não que a gente recebia era uma decepção, né? E depois que eu me converti de novo, eu aprendi que o que tiver de ser meu vai ser, independente dos não que eu leve. Glorificado seja Deus por isso. Amanhã outro não, Deus sabe de todas as coisas. Glória a Deus por isso, minha irmã. Isso é um testemunho de fé que serve para edificar toda a igreja. Por quê? Porque a irmã chegou num consenso de, dizer o seguinte, eu não necessito da aprovação do homem, eu necessito do sacrifício de Deus. E quando você entende que a tua vida depende de Deus, quando eu digo de vida, eu não estou me referindo a contratos comerciais, eu não estou me referindo ao teu status bancário, eu não estou me referindo à tua vida secular, eu estou me referindo à tua vida cristã, à tua caminhada cristã. Então perceba que quando você entende isso, que a tua caminhada, a tua vida cristã tem que ser dependente de Deus e não do homem, você entra num estágio interessante. Por quê? Porque aí a motivação em você ir ao culto não vai estar em quem vai pregar, não vai estar em quem vai louvar, não vai estar em quem vai dirigir o culto, não vai estar em quem vai orar, vai estar em quem está presente no culto, que é o Espírito Santo. Então é tão interessante, eu quero abrir aqui uma deixa e dizer que hoje em dia as pessoas estão tão superficiais que se nós retirássemos o Espírito Santo da igreja, muitas delas nem perceberiam. Elas viriam amanhã para o culto normalmente e achariam que estaria tudo normal. Por quê? Porque se tornaram insensíveis à presença dele. Como que eu me torno insensível? Eu vejo Paulo escrevendo a igreja de Gálatas no capítulo 3. Capítulo 3 ele vai falar justamente sobre isso. Sobre como Abraão foi justificado pela fé. E aqui no versículo 14 ele vai dizer o seguinte: pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é nula. Por que Paulo estava querendo dizer isso? Ele estava querendo dizer justamente o seguinte, pastor Wallace: se eu for acreditar na visão de vocês, isto é, se eu entender que eu sou justificado pelas obras, é como se eu dissesse que a promessa feita por Deus a Abraão antes da circuncisão e antes da lei é nula. Então, entenda uma coisa, queridos, isso é muito forte, muito pesado o que eu vou falar, mas eu tenho que falar. Analisa comigo. Se a nossa fé fosse conquistada, Deus estaria em dívida comigo. Não, acho que você não entendeu. Foi justamente isso que o Paulo falou no versículo 5. Todavia, ao que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Aí no 4 ele diz: ora, o salário daquele que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Então perceba que se a tua fé fosse conquistada pelo teu esforço, pelo seu trabalho, Deus estaria te devendo. Por quê? Você conquistou. Então é algo que você adquiriu, é algo que você conquistou. Então Deus estaria em dívida conosco. Então perceba que o sacrifício de Cristo seria em vão. Você compreende isso comigo? Vocês entendem isso? Então, quando você vier ao culto, você tem que entender o seguinte: eu estou aqui não por mim, eu estou aqui por Deus. E aqui nós entramos num liame muito subjetivo, e é um tema bem polêmico nas nossas igrejas, que é o tema da predestinação. Isto é, alguém pode perder a salvação? Inclusive, quando a gente faz um voto, ou faz um jejum, ou faz alguma coisa,
forçou, porque a gente se sacrificou. Assim, irmã, veja bem. A fé, eu estou falando no quesito fé. Quando eu faço um voto, Deus obedece princípio. O que é que Deus fala através do escritor escrevendo a Provérbios? Se você não vai cumprir o voto, é melhor que você não o faça. Por quê? Porque Deus obedece princípios. Deus em nenhum momento vai se contradizer. Então, se em algum momento você fez um voto e você cumpriu, Deus vai obedecer aquele princípio. Porque vai ser a vontade permissiva de Deus. Não é como se você estivesse jogando Deus contra a parede. Pelo contrário, não é nada disso. Mas, como você fez um voto, Deus vai te obedecer. É justamente isso porque o profeta sacrificava no Antigo Testamento. Porque através do sacrifício, Deus respondia. A senhora compreendeu? O que eu estou querendo falar é da nossa fé. Porque a nossa salvação vem pelo quê? Vem pela fé. E a fé vem por onde? Pelo ouvir a palavra de Deus. É isso que eu quero que você entenda. É justamente essa fé que vai nos salvar. Ela não foi conquistada, não. Ela nos foi atribuída. É isso que eu quero que você entenda. Porque se você conquistasse a salvação, Deus estava te devendo. E Deus não te deve nada. Você conseguiu entender agora? Se não conseguiu, eu vou explicar de novo. Os irmãos entenderam? Entendeu, John? Entendeu, irmã Vani? Então, é isso que eu quero que você entenda. Que é justamente essa fé que não nos foi conquistada, não. Porque se eu conquistasse, Deus estaria me devendo. Ela nos foi atribuída. Isto é, nós recebemos de graça. Por que pela graça? Favor imerecido. Justamente, acho que quem deu o estudo de Romanos capítulo 3, o pastor Wallace deve ter falado com isso. Deus se reconciliou consigo mesmo. Aí eu te pergunto, alguém pode perder a salvação? Uai, você acabou de dizer que ela é atribuída, irmão, então alguém pode perder a salvação? Queridos, eu quero que você entenda que prega... Alguém quis falar alguma coisa? Não? Eu quero que você entenda que prega muito errado sobre predestinação e eleição. Eu quero que você entenda que quando Deus fala com Pedro na predestinação e eleição, lá no capítulo 1, ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo, ó, quem Deus chamou, ele predestinou. Quem foi que chamou? Deus. Então Deus conhece a sua igreja. Deus não é onisciente, onipotente, onipresente. Então a predestinação funciona do céu para cá, não daqui para lá. Isto é, eu não tenho o condão de dizer quem vai ser salvo ou não. Você conseguiu compreender? Porque a predestinação, como é pregada por João Calvino, era isso. Uma vez salvo, sempre salvo. Só que isso não funciona. Por quê? Porque eu não tenho um condão de aferir quem vai ser salvo ou não. Eu creio nós, assembleianos, cremos nisso, na presciência divina. Isto é, Deus conhece a igreja do arrebatamento. Isto é, o sacrifício salvífico de Cristo na cruz do Calvário foi ilimitado. Isto é, ele foi pelos salvos e pelos não salvos. Ele não foi só pelos salvos, como João Calvino prega. Se a salvação é pela fé, você perder a fé e apostatar da fé, você não é salvo. Exatamente. Chega esse momento em que nós perdemos, não é que eu perdo, eu deixo de estar. Os calvinistas batem nessa tecla constantemente. É porque se a gente for por essa deixa, então eu chego a um momento que eu não vou perder a fé nunca. É porque não depende nem da gente mais. Exatamente. Aí eu me pergunto, Deus, ele interrompe e fere princípios? Não. Deus criou marionetes? Também não. Deus nos deu o arbítrio, a escolha. Os calvinistas são tão complicados que eu vi um pastor que disse que se Deus não quisesse que o homem pecasse, ele não tinha colocado a árvore do bem da ciência do mal no jardim. Então, quer dizer que Deus queria que acontecesse. É bem complexo falar sobre isso. Porque, veja bem, pastor, só para encerrar o raciocínio. Porque se nós formos por essa linha, meus queridos, não tinha necessidade de nós estarmos aqui. Para que eu vou estar aqui? Quer que eu te diga uma verdade hoje? Se nós retirássemos a punibilidade, o que é a punibilidade no direito para as nossas vidas? É o que vai te dar uma sentença, isto é, o que vai te condenar. Se nós retirássemos a punibilidade do meio da igreja, acredito eu que nós perderemos 90% da nossa congregação. Porque muitos estão aqui, não por Deus, mas pelo medo de receber a condenação eterna. Aí então perceba que se eu estou aqui pelo motivo errado, para que eu fui justificado? Alguém sabe me explicar? Se eu estou aqui pelo motivo errado, então para que eu fui justificado? Quem é que sabe me explicar? Alguém tem algum chute? Um chute ao gol?
Ah, irmão Fernando, eu acho que é isso. Vocês podem se expressar, irmãos. Ninguém? Exatamente, é isso que você pensou. Deus te deu a oportunidade de estar aqui. Simplesmente por isso. Porque Deus amou o quê? Deus não amou o homem. Ele amou o mundo. E eu estou aonde? No mundo. Então, como consequência, Deus me amou. Mas Deus amou o mundo. Amou a sua obra. É isso que eu quero que você entenda. Você não... É porque as pessoas têm uma noção individualista de Deus. Já prestou atenção? Quando a pessoa vai orar, ela ora só por si mesma. Os outros que... Já prestou atenção? O quanto nós somos egoístas? É isso que eu quero que você entenda, querido. Nós temos que ter visão de reino. Porque meu tempo já esgotou, mas eu tinha muita coisa para falar. Mas se nós pegarmos do capítulo 17, do versículo 17 ao versículo 25, Paulo pega a vida de Abraão e faz um estudo de caso. Ele pega a vida de Abraão e faz um estudo de caso ali. E ele diz o seguinte, ele diz, olha, isso foi a consequência da justificação na vida de Abraão. É tanto que ele entrou na galeria dos heróis da fé, e lá no capítulo 11, no versículo 6, diz o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus. Você presta atenção que durante todo o estudo eu falei sobre justificação, salvação e fé? Então eu não consigo entender como as pessoas tentam introduzir outra mensagem no Evangelho. Sabe, eu demorei anos. Minha mãe me acompanha, eu estou aí desde os 12, 13. Vai fazer 8, 9 anos que eu já prego. E eu confesso para vocês que até uns 2 ou 3 anos atrás eu tinha dificuldade para entender a mensagem do Evangelho. Aí vocês vão ficar espantados. Por quê? Se eu te perguntasse hoje, qual a mensagem do Evangelho para você? Aí você me diz, a mensagem do Evangelho é boas novas. Ah, você já pregou sobre isso. É Deus, homem, Cristo e resposta. Mas é muito mais que isso, queridos. Quando nós pecamos, qual o sentimento que vem em nós? Deveria ser um momento de arrependimento. Mas sabe o que é aquilo que o que é que eu penso? Eu tenho que orar 48 horas. Eu tenho que estar todos os dias na igreja. De alto penitência. Eu estou me comparando a quem? A igreja católica. Como é que a igreja católica resolveu os seus problemas? Indulgência e autopenitência. Querido, a mensagem do Evangelho não é isso. Deus não te... E perceba que a autopenitência é um esforço de quem? Meu. E eu estou voltando ao quê? Ao que os judeus estavam fazendo na igreja de Roma. Querido, é isso que eu quero que você entenda. Tem muitos religiosos no nosso meio e nem se dão conta disso. Ah, então quando eu pego, o que eu tenho que fazer? Se arrepender, meu querido. Quem vai dizer se o teu arrependimento foi eficaz ou não é o fruto do Espírito. Gálatas 5. Dá para não ser só remorso, né? Mas é isso que eu estou falando, meu pastor. Gálatas 5 fala sobre o fruto do Espírito. Quando eu me arrependo, eu produzo fruto. Perceba que é um fruto, mas tem vários efeitos, tem vários reflexos. Exatamente, mudança radical. É isso que eu quero que você entenda. Que não necessita da sua autopenitência, não necessita do seu esforço. A única coisa que necessita é de você se entregar a Deus. Quando você se entrega, você é justificado. Quem te justifica? Ah, então peraí, então não é o pastor que vai me dar a oportunidade se eu só louvar no domingo? Se eu orar? Queridos, é isso que eu quero que você entenda. Independente de você exercer ou não uma função na igreja, independente de você adorar a Deus no seu banco, no seu trabalho, em que você faz, não adianta. Você tem que ser cristão onde você for. Por quê? Porque você é justificado. E aquele que é justificado, ele tem uma identidade. E eu quero concluir falando sobre essa identidade, porque não vai dar mais tempo, porque é muito assunto mesmo. Mas essa identidade, pastor, eu tenho que mostrá-la. E não só mostrá-la, mas como vivê-la. Isto é, a tua vida tem de ser um culto devocional a Deus. Isso, exatamente. A vida que você leva, as pessoas têm que olhar para você e perceberem a diferença. Quer que eu te conte um exemplo? Hoje eu fui para Goiânia, eu tinha uma reunião com a dona do restaurante. Pela maneira que eu me expressei, o quanto eu falava, ela falando, mas as vendas estão difíceis. Eu falei, não, mas eu tenho certeza que Deus tem o melhor pra gente, que as coisas vão abençoar. Ela olhou pra mim e disse, tu é crente, né? Eu disse, por quê? Eu disse, não, porque você fala tanto em Deus, atribui tantas coisas a Deus. Queridos, é isso que eu quero que você entenda. Ser cristão é você ter na sua mente de entender o seguinte, que você é dependente de Deus.
que quem te sustenta é os céus. Ainda não depende de circunstância, não depende do que as pessoas vão dizer, não depende do que o humano vai fazer, depende de Deus. Queridos, é isso que eu queria encerrar. Quem pode fazer alguma coisa contra a vontade de Deus? Se Deus rasgasse os céus hoje, a sombra a candarábia, e dissesse assim, vou te abençoar, quem é que poderia impedir? Perceba, Deise, que se eu sou justificado pelo meu esforço, o homem poderia impedir. Você compreendeu o quão sério é ser religioso e nem se dá conta disso? Então, irmã Lutz, sabe o que significa ser religioso? Quando eu sou religioso, eu estou empatando o céu do meu irmão. Isso é forte demais. Acho que você não pegou, vou repetir de novo e vou explicar para você ainda. Quando você é religioso, você empata o céu do seu irmão. Você impede que ele seja alcançado. E é justamente sobre isso, eu já estou adiantando os capítulos, que Paulo fala em Romanos capítulo 14, no versículo 23. Aquele que é forte, acolhe o que é débil na fé. É justamente isso. Se eu uso uma roupa mais curta, exatamente, querido. Você tem que suportar o seu irmão. Quem é você para condenar o seu irmão? Enquanto o irmão não for convencido, eu vou fazer o quê? Vou matar? Não vou pegar na mão e dizer, não vou, querido. E por isso eu vou excluí-lo? Eu vou deixar de falar, vou deixar de cumprimentar? Mudar de calçada, como muitos fazem? Perceba que isso é muito sério. Eu vou cumprimentar e o irmão não vai me responder? Vai virar a cara? Que tipo de evangelho é esse? Eu estou indo para o mesmo céu que ele? Se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, os irmãos me corrijam. Eu quero concluir dizendo isso para você, que a fé, ela é muito mais do que um complexo de regras. Até porque nem regra é. Regra quem criou foi o homem. Não é muito mais que um conjunto impositivo. Não, a fé é liberdade. Justamente o que o pastor Wallace falou. Quando eu me encontro em Cristo, eu entendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu não tenho mais o que falar. Não há mais o que se falar. Se Cristo libertou, quem sou eu para dizer que Deus não libertou? Se Cristo deu uma identidade, quem sou eu para dizer que Deus não deu? Você percebe que isso é muito complicado e bem sensível? A justificação. Se Deus te justifica, quem sou eu para contrariar? E eu queria concluir dizendo assim, que nós, quando nos encontramos em Cristo, as pessoas têm de olhar para a gente e não nos ver como simples seres humanos. As pessoas têm que nos olhar e enxergar a obra redentora que Deus fez na nossa vida. E a obra redentora é muito mais do que um estereótipo. É muito mais do que um cabelo, é muito mais do que uma roupa, é muito mais do que um decote, é muito mais do que tudo isso. A obra redentora de Cristo, ela muda o interior do homem. Aquele que matava já não mata mais. Perceba que matar tem duas coisas, consciência e vontade. Ele já não tem mais consciência nem vontade de fazer aquilo. Você entendeu? Ele pode ter a arma, mas ele não vai praticar mais. Exatamente. É isso que eu estou querendo explicar para os irmãos. Que a justificação, quando eu entendo esse processo... Então você entendeu que quando a justificação é de dentro para fora, isto é, eu que tenho que aceitar a Cristo, você entendeu que há muitas pessoas que podem estar dentro das nossas igrejas, vindo aos cultos e permanecendo a mesma pessoa? Aí eu te pergunto, estão em quê? Em Cristo que não é. Podem estar em outra coisa, mas em Cristo não. Aquele que reside em Cristo, aquele que habita em Cristo, ele é salvo, liberto e ele demonstra o fruto do Evangelho. Amém? Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.